Horário, então, vamos aqui de novo, né? Aula gravada, pessoal. Espero que todos estejam realizando as atividades virtuais. E vamos dar seguimento. Estávamos na questão 3, no que tange o objeto, diferencia o ato de império, de gestão e de expediente, todos entre si. Tínhamos duas pessoas com preferência aí, prontos para a resposta? Pronto. Só fale o nome, por favor, o primeiro e o segundo que for falando aí. Everaldo. Fala aí, Everaldo. É 3, né? No que tange ao objeto, diferencie ato de império, de gestão e de expediente, todos entre si. Atos são os praticados com supremacia em relação ao particular e ao servidor, impondo a esse o seu obrigatório cumprimento. O ato de gestão é praticado em igualdade de condição com o particular, ou seja, sem usar de suas prerrogativas sobre o destinatário. E atos de expediente são praticados para dar andamento a processos e papéis que tramitam internamente na administração pública. No caso, são os atos da rotina administrativa. Eu tenho isso aí. Isso mesmo, é de fácil entendimento. Quem que é fazendo complemento, pode fazer a complementação da resposta aí? Quem quer falar? Vou dar os exemplos. E quem me fala? Dos atos. José Vinícius. Tá. Os atos de império podem dar como exemplo os procedimentos de desapropriação, de interdição, de atividade de apresentação de mercadorias. Os atos da gestão pode ser alienação ou aquisição de bens pela administração ou aluguel de imóvel de propriedade de uma autarquia. E já os atos de expediente pode dar de exemplo o encaminhamento de documentos à autoridade que possua atribuição de decidir sobre o mérito, a formalização de um processo protocolado por um particular e o cadastramento de um processo no sistema informado de um órgão público. Isso aí. Pessoal, por que nós estamos passando por esse momento de classificação? É porque isso cai no exame da ordem, isso cai em concurso público, e para vocês entenderem melhor o Direito Administrativo 2, é bom que vocês entendam tudo isso que vocês estão lendo agora, tá? Porque vai chegar um momento do Direito Administrativo 2 que, se você tiver memorizado essas classificações, você vai conseguir compreender melhor o conteúdo, tá? Parabéns, então, aí pela resposta. Alguém quer complementar mais? Embora eu já me sinta satisfeito já com as respostas. Vamos para 4, então? No ponto de formação do ato, defina o simples, o complexo e o composto. Ô, professor, eu vou responder essa. Eu vou responder Só fala o nome, essa. por favor. É a Luane. Luane. Isso. Sim, pode falar, Luane. Ó, o ato administrativo simples é o que decorre de uma única manifestação de vontade de um único órgão, ele é unipessoal. O ato complexo, ele decorre da manifestação de vontades de dois ou mais diferentes órgãos ou autoridade. E somente assim alcança a perfeição. Ele é completo, concluído ou formado. E o ato composto é aquele cujo conteúdo resulta da manifestação de um só órgão, mas a sua edição ou a produção de seus efeitos depende de um outro ato que o aprove, que aprove o ato composto. E a função desse outro ato é autorizar a prática do ato composto, como eu falei, e conferir eficácia a este. Ou seja, ele é o ato que só resulta da vontade de um outro órgão, mas depende da verificação por parte de outro para se tornar execuível. E o ato composto só se distingue do ato complexo, porque este só se forma com a conjugação de vontades de órgãos diversos, ao passo que aquele é formado pela manifestação de vontade de um único órgão, sendo apenas ratificado por outra autoridade. Muito bem colocado. Alguém quer acabar tentando complementar? O Luane passou para a gente.
Maravilha. Vamos para a questão 5, referência à execuibilidade, com as características do ato perfeito, do ato válido e do ato eficaz. E complementando as 5, a gente teria uma outra pergunta, que é: existe a possibilidade de não se fazerem presentes todas as espécies em conjunto? Então, Doutor, essa eu respondo. por favor, nome? Patrick. Primeira pergunta, né, com referência à execuibilidade, quais as características do ato perfeito, válido e eficaz? Bom, o ato perfeito, ele é a conclusão de todas as suas etapas e de todos os tipos de formação. O ato válido, ele vai ter a sua validade caso ele tenha conformidade com a lei. E o ato eficaz, ele é aquele ato que está apto para produzir os seus efeitos. Em resposta à segunda pergunta, se existe a possibilidade de nós fazerem presente todas essas espécies de conjunto, essas espécies em conjunto, a resposta é negativa, não é possível, visto que são elementos cumulativos, e a ausência de um desses atos, ela caracteriza o ato administrativo inválido. Bacana. Alguém quer complementar a resposta passada pelo Patrick? Professor. Sim, quem me fala? Está um pouquinho baixo o áudio. Melhorou? Coloca mais perto da boca, está melhorando. Tá melhorando? Melhorou agora? Ficou bom. É o nome, por favor? Carla. Carla? Tá, pode falar. No meu entendimento, né, na complementação ali da pergunta que eu coloquei como a 6, se existe a possibilidade, eu achei que existe. Que ele poderia ser um ato perfeito, válido, eficaz, um ato perfeito, válido e ineficaz. E perfeito, inválido e eficaz. Pode ser perfeito, inválido e ineficaz. Eu daria certo ou não pode? Realmente não tem essas possibilidades. Tá, então vamos lá. Primeiramente, gente, a gente está diante do curso de Direito, né? Que a gente às vezes vai ter que falar assim, segundo a doutrina majoritária, segundo a corrente tal, a corrente Y, etc. Mas mais do que isso, até nós temos essa pergunta eu tirei do próprio material que está disponibilizado, como eu já disse para vocês, na pré-aula do encontro 10, tá? E essa pergunta, ela foi tirada do material que diz o seguinte: inicialmente, e na tese que foi passada pelo Patrick, ela se assimila à tese da liberdade privada do particular previsto no artigo 104 do Código Civil, que fala que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. E dentro da validade do negócio jurídico, a validade, ela nem sempre, na verdade, quanto a validade, ela necessita desses requisitos. Quanto à eficácia, nem sempre a eficácia é direta, haja vista que eu posso, por exemplo, condicionar a eficácia do negócio jurídico a uma condição, que é um futuro, que é condicionado a um evento futuro e incerto. Então, veja, o negócio jurídico é válido, mas ele não é eficaz. Mas, necessariamente, quanto à validade do negócio jurídico, se não preencherem todos os requisitos, se todos os elementos não estiverem coadunando, não estiverem em conjunto, aquele negócio jurídico ele não será válido. Mas e quanto à eficácia? De fato, pode ser que eu tenha um negócio jurídico que, embora ele tenha que preencher os 3 elementos, tendo preenchido os 3 elementos, porque obrigatoriamente tem que preencher sob pena de nulidade ou de anulação do negócio jurídico, pode ser que ainda assim ele não surta os seus efeitos, porque uma condição, no exemplo que eu falei agora, uma condição, eu estou olhando aqui para uma condição suspensiva, no caso da condição, acabou fazendo com que a eficácia dele não tivesse, que os efeitos não fossem gerados imediatamente. Temos condições suspensivas, condições resolutivas, que aí
faz com que o negócio jurídico tenha uma eficácia imediata, só que passível de extinção com a eventualidade, a condição acontecendo. Fazendo esse apanhado geral dentro do que a gente às vezes pode entender como algo válido, diferente de eficaz para o particular, vamos falar agora dessa questão de validade e eficácia no âmbito da administração pública, tá? Então, quanto à execuibilidade, fazer a leitura do próprio material, e eu vou até orientar para as respostas das perguntas que eu passei aqui no final do intervalo, que vocês não aguçem muito tempo de vocês com a pesquisa, até porque eu já tenho um material preparado que vocês, lendo no portal, você consegue me passar a resposta mesmo sem copiar, tá? E até porque eu não vou fiscalizar a sua resposta escrita. No que diz respeito a estar ou não o ato completo, o ato perfeito é aquele que está completo. O ato perfeito é aquele que se esgotam as fases necessárias à sua formação. Então, o ato perfeito é aquele cujo ciclo de formação se completou. O contrário é o ato imperfeito. Válido é aquele praticado com a observância das disposições legais. É aquele que... professor, só atrapalhando você aí. A Cleide parece que saiu fora da aula, está querendo entrar de novo, pediu para você aceitá-la. Desculpa. Então... Não tinha visto. Obrigado, tá? Válido é aquele praticado com a observância das disposições legais. É aquele que não contém vícios, que não viola qualquer regra ou princípio, que deve atender a todos os requisitos de validade, contrário, ele será inválido. Então, vejam, o ato perfeito é o completo, o ato válido é o completo segundo a lei, tá? Eficaz é o que está apto a produzir seus efeitos imediatamente e não se encontra dependente de qualquer elemento posterior, como a condição suspensiva ou quanto ao termo. O que é o termo? O termo é quando você coloca prazo em algo. O direito chama isso de termo. E nós temos o termo inicial, que, por exemplo, esse contrato passa a ter eficácia a partir da data da assinatura, que abaixo segue. E aí vai estar lá, local e data e assinaturas. Esse é o termo inicial. Mais do que isso, vocês podem estipular o quê? O termo final num contrato, num negócio jurídico. E aqui a gente está falando de um ato, né, administrativo. No ato pode-se colocar, então, um termo final. Nesse exemplo colocado aqui, quanto à eficácia, está se relacionando, quando fala a palavra termo aqui nessa circunstância, é nesse sentido, de ser o termo a qual ou ser o termo a de quem. Termo inicial ou termo final. O contrário, o ato é ineficaz. Então, nota-se assim, combinando cada uma dessas características, que há um ato pode ser perfeito, válido e eficaz. Quando plenamente justificadas as exigências legais e está disponível para a deflagração de seus efeitos que lhe são atribuídos, que lhe são típicos. Então, beleza, nesse caso aqui é quando nós encontramos o conjunto. Um ato pode ser perfeito, válido e ineficaz, quando concluído o seu ciclo de formação e estando adequado conforme os requisitos da legitimidade e ainda não se encontra disponível para a aclusão de efeitos típicos, por depender de um termo inicial ou de uma condição suspensiva ou autorização, aprovação ou homologação a serem manifestados por autoridade controladora. E a um ato pode ser dado o nome de perfeito, perfeito, inválido e eficaz quando concluído o seu ciclo de formação e, apesar de não se achar conformado às exigências normativas, encontra-se produzindo os efeitos que lhe seriam inerentes. De se observar que o ato inválido, até que ele seja extirpado, ele continua a produzir os seus efeitos, presunção de legitimidade dos atos administrativos, inclusive autoexecutáveis, né? Um ato pode ser também dada a característica de perfeito, inválido e ineficaz, quando esgotado o seu ciclo de formação sobre encontrar-se em desconformidade com a ordem jurídica, seus efeitos ainda não podem fluir por se encontrarem na dependência de algum acontecimento previsto como necessário para a produção dos seus efeitos, condição suspensiva ou termo inicial, ou aprovação ou homologação dependente de outro órgão.
Aí, então, agora, diante dessas considerações, que inclusive consta no portal, e dentro das colocações do que se colocou na primeira resposta e na segunda resposta ou manifestação, em relação aqui ao último ponto, né, se eles, por um acaso, deveriam estar em conjunto ou não, a gente tem que analisar o seguinte: se a pergunta for, grosso modo, em todas, sem exceção, todos devem se fazer presentes, a resposta seria não. Por exemplo, o ato ele é perfeito, o ato é válido, só que ele inicialmente ainda não está produzindo eficácia. Entenderam? Não existe nenhuma ilegalidade nisso, se eventualmente a ocasião do ato administrativo depender de uma outra manifestação, como a gente falou do composto. Mais do que isso, se eu for fazer assim, existe a possibilidade de não só falar de não todos estarem ao mesmo tempo. A regra é a seguinte: se todos esses não se fazem presente, a regra é que ele não está seguindo o que os princípios regem, o que a norma rege, ou seja, praticamente ele não vai estar perfeito ou ele não vai estar válido. Provavelmente é isso. Provavelmente a eficácia ele é um atributo já tido pela lei como tal. Então, quando eu celebro um negócio jurídico, quando se pratica um ato administrativo, já se pressupõe, já é tido como... Não estou falando que eu tenho que presumir, é até errada a palavra presunção, eu usar a palavra presunção, porque um dos atributos do ato administrativo é a autoexecutoriedade. Então, na verdade, por esse atributo do ato administrativo, se ele for válido, e se ele for perfeito, e se ele for válido, ele já é autoexequível. Significa o quê? Que ele já está produzindo eficácia. Então, se por um acaso eu falar que que um dos dois presentes elementos não se fazem presente, aí tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que, estando os dois primeiros presentes, o terceiro, ele já é tido como presente, como aglobando, como o conjunto formado. Então, se eu for fazer essa interpretação em que, colocando o ato perfeito junto com o válido, esses dois, necessariamente, eles têm que se fazer presente, isso é verdade. Porque eu já estou colocando como característica do ato administrativo que a eficácia está presente. Entenderam? Então, nessa interpretação, todos os elementos em conjunto devem se fazer presentes? Sim. Existe exceção? A exceção, conforme eu estou falando, é uma exceção. Uma exceção, e dentro da administração pública, para eu considerar isso como uma exceção, o que eu tenho que fazer? De forma escrita, de forma expressa, porque a exceção não se presume nem no regime particular do direito, nem no direito civil, nem no direito comercial, nem no direito do trabalho. A presunção, desculpe, né? A presunção ela tem que ser comprovada, nesse caso tem que ser expressa. A presunção que eu falo é a exceção à regra aqui nesse caso, né? Por exemplo, a eficácia. A gente está trabalhando do direito administrativo no ato administrativo. Ele é válido, ele é legal, é perfeito. Só que quanto à eficácia, para eu mudar essa característica do ato administrativo, eu tenho que assim fazer de forma expressa. Eu não posso presumir. Tá? Para que ele não seja, então, tido como eficaz, eu tenho que fazer de forma expressa. Porque uma presunção não pode trazer que ele não é eficaz. Somente se houver uma previsão expressa a respeito disso. Mas se a gente for analisar pura e simplesmente, didaticamente, doutrinariamente, para fins didáticos mesmo, se eu for considerar que existem esses três, a pergunta se refere justamente a esses três, existem algumas possibilidades aqui de haver um ato administrativo perfeito, um ato administrativo válido e que ele não seja, por exemplo, eficaz. Nessa circunstância, então, eu acolho a segunda manifestação feita no sentido de falar realmente, porque houve uma previsão expressa quando foi colocado um termo, né, a respeito do assunto. Então, nessa circunstância, pronto, colocado um termo. Os negócios administrativos, eles não ficam se pautando em condições. Por quê? Porque a letra da lei, o princípio da liberdade da administração pública é seguir o que está na lei. E a lei não fica criando condições, tá, pessoal? Mas a questão do termo, isso é admissível. Isso é admissível.
Mas mais do que isso, embora exista a possibilidade tanto de condições e de termo, tá? Não quero dizer que estou excluindo uma delas. Mas só uma outra coisa, uma colocação dentro da perfeição e da validade, nós já vimos também, já estudamos oportunamente que o ato administrativo, ele pode ter força vinculada ou discricionária. Então, um ato administrativo vinculado é um ato administrativo que ele tem que ser praticado segundo estipulado na lei. Então, é aquele princípio da reserva legal. Na verdade, é aquele princípio que fala assim, quando a gente lê lá o Código Civil, mudando um pouquinho, mas só para o negócio, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. No direito administrativo, os atos, eles estão prescritos em lei. Então, quando a gente fala dessa questão aqui da validade, tem que seguir, o ato vinculado, ele tem que seguir aquela forma prescrita em lei. Sob pena de quê? Aí que vem. Se eu estou falando de um negócio jurídico, se eu estou falando de um ato administrativo, um ato que se submete à questão de ser vinculado, não discricionário, nessa circunstância, gente, eu posso chegar à nulidade, sabe? Eu não vou falar aqui de uma possibilidade de convalidação. Num outro sentido, se for um ato discricionário da administração pública, pode ser que mesmo ele não sendo válido num presente momento, ele seja convalidado posteriormente. Então vamos imaginar que eu sou um agente público, um servidor público, e chega um dos secretários da organização, daquela sala, daquele ambiente, daquele cargo, vamos colocar que eu sou o gestor da vara, da primeira vara lá do fórum. Eu sou o gestor da primeira vara do fórum e, de repente, tem um outro escrevente, um auxiliar da justiça, que vem e fala assim, Pablo, eu quero que você autoriza a minha licença prêmio. Eu falo assim, tá aqui a assinatura, velho, você é meu parceiro, você é minha parceira, tá aqui a assinatura, tua licença foi concedida. E, de repente, esse ato foi publicado e olha só, gente, na verdade, quem tem legitimidade para conceder esse benefício para aquele auxiliar da justiça, para aquela auxiliar da justiça, não sou eu, o coordenador daquela vara. Quem tem que autorizar é o Tribunal de Justiça, é o meu superior. Sabe o que o meu superior faz? Ele vai lá e convalida, reconheço que aquele servidor tem direito às férias de tal data, tal data, tal data. Então foi convalidado aquele ato, que ele não respeitou a validade porque eu não tenho legitimidade, quem tem legitimidade é meu superior. Só que houve a convalidação, não houve a declaração de nulidade. Então, gente, eu não quero confundir a cabeça de vocês, mas o que eu quero dizer é, a depender da pergunta, você vai ter uma resposta. Professor, é a coisa mais óbvia, mas eu falo que você vai ter uma resposta diferente. Eu posso fazer uma pergunta conforme a que eu coloquei aqui. Olha só, existe a possibilidade de não se fazerem presentes todas as espécies em conjunto? Então existe. Só que a regra qual que é? É que todas se façam presentes em conjunto. Essa é a regra. E a exceção? Existem algumas exceções. Beleza? Fui claro? Professor, Sim, senhorita. então no caso ali, conforme está no portal, que o senhor citou, ele tem que ser, um critério, sim, obrigatório seria ele ser perfeito. Sim, é que o aspecto também da palavra perfeito e o aspecto da palavra válido são aspectos um pouco diferentes, né? Diz perfeito, aqui como está no material, diz respeito a estar ou não o ato completo. O ato perfeito é aquele que está completo. O ato perfeito é aquele que se esgotaram todas as fases necessárias à sua formulação. O ato perfeito é aquele cujo ciclo de formação se completou. Ao contrário, ele será imperfeito. Digamos, então, que essa questão da perfeição, ela é uma análise um pouco mais doutrinária do que uma análise legal. Se a gente fosse falar lei, doutrina, jurisprudência, o aspecto da doutrina falaria que aquele ato, ele se encontra perfeito. Nessa visão, ele cumpriu, então, todos os requisitos de validade. Se ele não cumprir todos os requisitos de validade, ele estará, então, imperfeito.
E ao passo que quando a gente fala em válido, a gente leva em consideração o ponto de vista da lei. Então, segundo a lei, ele cumpriu todos os requisitos? A lei estipula que deve ser assim, assim, se assado, um ato vinculado. Um ato discricionário, existe a possibilidade dentro de tal natureza. Ele está válido? Ah, sim, o gestor público praticou um ato válido, coaduna com a lei. Então, esse ato ele não será inválido. Desculpe, quando a gente fala a questão do perfeito, assimilando mais num outro ponto de vista, eu estou querendo dizer que ele preencheu todos os requisitos, logo ele se encontra em condição de perfeição, para tanto. Só muda mesmo essa questão de ponto de vista. Eu consegui te explicar, Carla Malu? Eu acho que eu ouvi um sim aí, né? Tá meio baixinho. Obrigada, professor. De nada. Gente, aí a gente vai agora para a etapa do segundo hall de perguntas. E eu já Tá ouvindo agora? esclareço para isso. Sim. E eu esclareço para vocês que essas respostas vocês encontram online no Encontro 10 na pré-aula, tá? Se eventualmente para não perderem tempo. Independentemente disso, para quem chegou depois ou para quem está sem entender direito, a partir dessa aula, também na aula da semana que vem, e se não conseguirmos terminar o conteúdo até então, eu vou gravar aulas a mais para vocês, tipo como live, marcando horário, o dia, caso vocês queiram participar, mas não se preocupem em relação a isso. Eu quero dizer que nessa aula e na aula que vem, o acadêmico, a acadêmica que passar resposta, eu vou conferir pontuação máxima para parcial 2 e não precisará fazer a resposta, não precisará responder os questionários que eu vou colocar no portal também, como pontuação para parcial 2, tudo bem? Eu vou passar para vocês 5 minutinhos, só para vocês pegarem o segundo hall de perguntas que eu mandei no grupo de WhatsApp. Se tiver algum acadêmico aqui que não estiver nesse hall do grupo do WhatsApp, não estiver nesse grupo do WhatsApp, por favor, comente aqui ao vivo sem problema algum, tudo bem? Prof, manda no meu particular, por favor. Emanuel, tá, mando sim.
Então, o que acham? Podemos votar? Por mim, tudo bem. Aqui também. Maravilha. Ok. Quanto às categorias de atos administrativos, Posso falar? calma aí, gente, calma aí. Deixa eu ir para a pergunta. Quantas categorias... É que eu acabei estranhando o áudio antes da hora. Mas parabéns, querem responder antes de eu fazer a pergunta. Isso aí que é classe evoluída. Quanto às categorias de atos administrativos, o que são atos normativos? Alguém poderia passar o que são atos normativos e já fale o nome, por favor? Eu posso falar, professor. Professor, Edivane. Tá, depois fala. Fique à vontade, pode ir na sequência. Tá. Pode ir o primeiro? Oi, Edivane, pode falar. Deixa eu falar. Depois você vai. Tá. Obrigado. Há ainda quem diga que os atos normativos praticados pela administração pública não são atos administrativos porque possuem efeitos tão somente gerais e abstratos e no momento de sua edição não geram efeitos imediatos. Entende-se que o ato administrativo produz efeitos jurídicos. Poderia repetir, por Colega, favor? tem um cachorrinho aí no fundo. Poderia repetir isso por conta disso? Repito. O que são atos normativos? Há ainda quem diga que os atos normativos praticados pela administração pública não são atos administrativos porque possuem efeitos tão somente gerais e abstratos e no momento de sua edição não geram efeitos imediatos. Bem. Pois produz efeitos jurídicos. Sim. Concordo com isso daí. Mais alguma colocação? Resumindo, de certa forma, professor, eles emanam atos gerais e abstratos, onde visa a correta aplicação da lei, através, suponhamos, do decreto. São atos normativos, né? Executivo pelo chefe do executivo. O regulamento, ele visa especificar mandamentos previstos e não em leis, né? Aí segue igual ao regimento, tem a força normativa intensa e visa reger funcionalidade de órgãos, né? Isso, gente, o que vocês estão falando coaduna com o sentido da pergunta do que são atos normativos. Primeiro, a primeira afirmação que foi colocada é que ato normativo não é sinônimo de ato administrativo. Então, ato administrativo, a conceituação dela vocês já têm no caderno. E diferencia-se na natureza jurídica de ato normativo com a de ato administrativo, haja vista o primeiro ele ser um pouco mais objetivo do que o segundo, cuja característica é a generalidade, tá? No segundo momento, foi-se colocado que ele é de atuação do chefe do Poder Executivo da União, só que aí que está a questão, o chefe do Poder Executivo da União, ele atua por qual meio? Ele atuaria, por um acaso, por um parecer, por um despacho, por meio de uma resolução, etc., e, na verdade, o meio pelo qual o chefe do Poder Executivo da União atua é por meio do decreto. Eu só não vou continuar aqui a minha fala porque eu quero abrir a palavra para mais alguém que eventualmente queira contribuir com essa pergunta, né, do que seriam, então, os atos normativos. Ato administrativo normativo. Alguém mais quer comentar a respeito? Eu anotei o nome do Marcos e da Adivane já, tá?
Alguém mais? Certeza que mais alguém tem alguma coisa para falar. Professor, eu entendo como ato normativo a normatização, né? No caso aqui, resoluções, regulamentos e instituições normativas. De aspecto geral, ou seja, estão escritos, né? Então, vejam só, pessoal. Queria falar um pouco, professor. Tá, fica à vontade. Quem me fala é a Elisângela. Uhum. Então, a principal função do ato normativo é fazer saber detalhadamente, né, como uma lei deve ser posta em prática. A sua publicação é realizada pelo ente qual se refere por meio de autoridade administrativa competente. Então, assim, eu estou vendo aqui algo, por exemplo, prefeitura municipal, né, polícia civil, politécnico, será que tem alguma coisa a ver? É que são membros de atuação prática do ato administrativo, né? Acaba, nesse material que você pesquisou, quem que eventualmente pratica um ato normativo, tá? Eu vou aproveitar esse momento da aula, mas claro, eu quero abrir mais alguém quer comentar, que eu só vou querer fazer esse meu comentário final depois do último interessado em se manifestar, ter se manifestado, ou interessada, tá? Mais alguém? Então vamos lá, vou para as minhas considerações finais em relação à questão de atos normativos. Preste atenção. Qual que é a função típica do Poder Executivo? A função típica do Poder Executivo é a administração pública. Essa é a função típica do Poder Executivo. Qual que é a função típica do Poder Legislativo? A de legislar. Vamos parar por aqui. A pergunta é, logo aqui no começo, o que são atos normativos? Então, olha só o que eu disse para vocês. A função típica do Poder Executivo, administrar, conforme a lei. A função típica do Poder Legislativo, legislar. Aí eu pergunto para vocês, lei é sinônimo de norma? E a resposta, não. Lei não é sinônimo de norma. Então, preste atenção. Quando vocês começaram a estudar o direito, algum professor, alguma professora pode ter passado para vocês uma diferenciação entre leis e normas. Ciências políticas, teoria geral, o que for. Preste atenção. Norma é gênero, cujas espécies são duas, princípios e regras. Aí, meus amigos, dentro das regras temos inúmeras. Mas norma é gênero, é o geral, e nós temos duas espécies, princípios e regras. Tá. Parafraseando, é a mesma coisa que eu falar em ordenamento jurídico e falar de lei. Tá? Vou continuar. Voltando lá para a função típica do Poder Executivo administrar e função do Poder Legislativo legislar. No seu exame da ordem, no seu concurso público, na própria avaliação que eu vou passar para vocês, vocês vão ter que saber diferenciar a palavra legislar, a função legiferante, a de criar justamente uma fonte primária do direito que, por exemplo, nós temos a lei. Tá? Então, a lei, dentro do artigo 59 da Constituição, temos ali, tratando de lei, lei sentido geral. Nós temos emenda constitucional, nós temos leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas e assim vai. Lei no sentido geral, porque a lei no sentido estrito, ela vai ser aquela lá, ou a lei ordinária, ou a lei complementar, ou a lei delegada. Mas vejam, na positivação do direito brasileiro, nós temos os incisos do artigo 59 da Constituição da República Federativa do Brasil. A quem compete a função típica de legislar? O Poder Legislativo. Agora vem a pergunta. O Poder Executivo pode criar, olha só, pode criar as normas internas? Pode. Existe? Pode. O Poder Judiciário pode criar seu regimento interno? Pode também.
Então, gente, é o sentido de normatização. E veja, a administração pública, na função típica de administrar, ela pode exercer a sua função atípica de legislar, mas na verdade, sabe o que ela está fazendo? Ela não está legislando, ela está normatizando. Por que eu falo dessa diferenciação para vocês? Porque o processo legislativo existente no nosso ordenamento jurídico é o processo legislativo previsto na nossa Constituição, seja na Constituição Federal, seja na Constituição Estadual. E também alguns regramentos tratados pela lei orgânica do município, de cada município. Então, quando eu falo na atuação do poder executivo, exercendo a função de criação das regras internas, por exemplo, eu estou falando de quê? De normatização. Sendo certo que em algumas circunstâncias o poder executivo ele também vai poder regulamentar uma lei. Então existe o poder regulamentador, o poder regulamentar do poder executivo. Então dentro do poder regulamentar, por um decreto, como que age o chefe do executivo da União? Por meio de um decreto. Professor, e as portarias? Professor, e as resoluções? E os pareceres? Gente, quando a gente fala em ato, como que é o instrumento da prática dos atos administrativos do chefe do Poder Executivo da União? Decreto. Esse decreto não se confunde com decreto legislativo, porque o decreto legislativo faz parte lá do Poder Legislativo, não do Poder Executivo. Quando que o chefe do Poder Executivo ele pode legislar? Quando houver uma delegação do Poder Legislativo, que se chama de lei delegada. Sendo certo que não se confunde com lei uma medida provisória, embora ela seja equiparada, tenha os efeitos comparados no tempo de sua vigência. Mas voltando aqui, os atos normativos, existem inúmeros atos normativos do Poder Executivo. Só que nesse apanhado breve, muito singelo que eu fiz com vocês aqui, é que a função normatizadora do Poder Executivo, embora sejam muitos, não é sinônimo de legislar. Porque a função legislativa, a função típica do Poder Legislativo, exige um procedimento, um processo apropriado para tanto. Então, quando nós falamos de lei complementar, de lei ordinária, dentre outros pontos, como a própria emenda constitucional, como que eu vou falar? Eu vou falar do seguinte: casa iniciadora, casa revisora, dentro dos quórums adequados, promulgação e publicação e vigência. Como que isso vai se dar? Vai depender se for uma emenda constitucional ou se for uma lei ordinária ou lei complementar. Então, esse processo legislativo, o Poder Executivo não se submete a ele. Quando o Poder Executivo se submeter a esse processo legislativo, por exemplo, uma lei delegada, autorizando isso para o chefe do Poder Executivo da União e posterior fiscalização, inclusive, aceite ou não, a depender de como que procedeu o chefe do Poder Executivo da União, nessas circunstâncias, o Poder Executivo estaria exercendo a função legislativa. Então, vejam, nessa lei delegada do chefe do Poder Executivo, ele está praticando um ato legislativo. Quando o presidente da República ele emite um decreto, ele não está praticando um ato legislativo. Sabe o que ele está praticando? Um ato normativo. Eu espero ter sido claro com vocês aqui. E é por isso, gente, que ali dentro de uma pergunta posterior, a gente tem aqui, ó, quanto à forma, comente acerca dos atos, por exemplo, decreto, portaria, alvará, instrução, aviso, circular, ordem de serviço, parecer, ofício, despacho, resolução. E vocês vão ver agora essa questão de existe o poder por todos esses atos aqui de buscar a normatização, norma, sentido amplo, sabe? Não de legislar. Na prática desses atos aqui, a administração pública não está passando por um processo legislativo, ele está apenas normatizando. Consegui ser claro, pessoal? Quem cala consente. Então, beleza. Sim, senhorita. Tá.
Atos ordinatórios. Para quem faz estágio no fórum, etc., vai saber responder essa daqui. Ato ordinatório, alguém poderia comentar? E, por favor, fale o nome. Eu posso. Eu, cujo nome é? Isvani. Isso. Pois não. Pois não, Isvani. Atos ordinatórios são aqueles que visam a disciplinar o funcionamento da administração e a conduta funcional de seus agentes. Se endereçam aos servidores públicos a fim de orientá-los no desempenho de suas atribuições. Podem ser expedidos por qualquer chefe de serviço aos seus subordinados, desde que o faça nos limites de sua competência. Só atuam no âmbito interno das repartições e só alcançam os servidores hierarquizados a chefia que os expediu. São eles as instruções, circulares, avisos, ordens de serviço, provimentos, ofícios e despachos. Muito bem. Excelente resposta. Alguém quer fazer um comentário dentro dessa resposta? Embora eu entenda desnecessário. Só para vocês se lembrarem, então, gente, a respeito desse comentário, dessa resposta de atos ordinatórios, são aqueles atos sem poder decisório, mas para mero cumprimento do ato administrativo. Então, imaginemos que o diretor da secretaria, né, o secretário, vamos colocar assim, o secretário, ele praticou o seu ato administrativo. E para a execução desse ato administrativo, vários atos ordinatórios passando em vários pontos daquela secretaria, daquele, vamos supor, município, daquele estado, Distrito Federal ou União, eles deverão ser superados até se chegar à concretude do ato. Só que todo esse meio tempo, o que se fez necessário para chegar até a eficácia do ato, a concretude, a execução do ato, do que buscou o ato, na verdade, são chamados de atos ordinatórios. Para vocês memorizarem, eu utilizei na aula passada e volto a utilizar nessa, que eu pego o poder executivo. A ordem foi emitida pelo juiz. Essa ordem emitida pelo juiz por papel, ali, de forma manuscrita, quer dizer, de forma expressa. Quando o gestor solicita que seja feita carga para a vara, quando na vara recebido o processo, isso aqui é um ato ordinatório, de enviar o processo do gabinete para a vara, é um ato ordinatório. Essa carga feita, então, do gabinete para a vara é um ato ordinatório, professor? Da mesma forma que colocar o número da página de uma petição, de alguma coisa que foi protocolado, por exemplo, da própria decisão do juiz, colocou o número da página, é um ato ordinatório. Da mesma forma que remeter aquele processo, ser intimado o oficial de justiça ali, para cumprir a decisão do juiz, é um ato ordinatório. Então, vejam, dentro dos atos administrativos, uma vez aquele agente público competente ter tomado uma decisão, todos aqueles que estão praticando o ato ordinatório não estão emitindo decisão, manifestação nenhuma, a não ser o cumprimento daquela ordem, para que se chegue ao cumprimento daquela ordem. Tudo bem? Bacana isso, gente. Próximo, o que são atos negociais? Responder? Nome? Cleide. Oi, Cleide, fica à vontade. O ato administrativo negocial é aquele que contém uma declaração de vontade do poder público, coincidente com a pretensão do particular, visando a concretização de negócios jurídicos públicos ou atribuição de certos direitos ou vantagens ao interessado. E é importante realçar que o fato de que não se confunde atos negociais com atos jurídicos. Ok. Alguém quer comentar um pouco mais a respeito dos atos negociais? Sem mais para o momento? Então vamos lá. Pessoal, sempre lembrando que a supremacia do interesse público não é absoluta no sentido de falar que, por certas circunstâncias, não se exige uma prática diversa, né? Por exemplo, numa locação de um bem imóvel, a supremacia do interesse público não pode falar que vai pagar o valor ínfimo
porque é de interesse público, sendo que existiria a possibilidade de um outro particular querer locar por um valor muito maior do que a própria administração pública, tá? Continuando, então, atos enunciativos. Alguém tratou a respeito? Alguém tratou dos atos punitivos? São atos que simplesmente atestam científica ou opinam sobre situação jurídica já existente. Exemplos são certidões, atestados... Isso aí, Marcos, em relação aos enunciativos, não é isso? Isso. Uhum. Pessoal, muito bem explicado. Só fala um pouco um tom mais alto aí para a galera anotar, fazendo um favor. Enunciativos são, eles simplesmente atestam, cientificam ou opinam sobre situações já existentes. Exemplo disso são certidões, atestados e pareceres. Legal. Atos punitivos, alguém pode falar a respeito? A esses podem ser subclassificados? Punitivos, prof? Isso. Emanuele? Oi. Você? Sim, punitivo. Oi? Pode falar, com vontade. Eles encerram a aplicação de sanção, seja a servidores ou a pessoas alheias aos quadros da administração, sempre pelo descumprimento de normas administrativas. Tem uma subdivisão que são atos punitivos de efeito interno e externo. Os atos punitivos são expressão de poder de disciplina. Exemplo, demissão, suspensão. O de efeito externo é uma multa, uma interdição de estabelecimento. Legal. Muito bem colocado. Alguém quer falar mais a respeito? Professor, esses atos punitivos se encaixariam nessa questão dessa quarentena que a gente está vivendo, de interditar um estabelecimento por descumprir as regras? Olha, ele acaba sendo esse externo, não é mesmo? Sim, então o interno e externo. Muito bem. Faz todo sentido. Quem me falou foi o Jackson Lorenzetti, né? Mais alguém quer comentar a respeito? Que ele não pode ser usado para outra finalidade a não ser a de punição. Isso mesmo. Pessoal, a natureza dos atos administrativos, eles não podem ser alternados, né? Significa dizer que da mesma forma que eu não posso, por exemplo, praticar o ato administrativo de remoção de um servidor público como forma de punição, como também eu não posso praticar um ato de punição com outra finalidade. A finalidade é exclusiva. Para vocês terem noção, há algum tempo atrás, não me lembro em qual estado ou qual município que foi criada uma lei, eu não sei se chegou a um projeto de lei federal. E sabe como que determinado órgão seria custeado pela administração pública com as multas municipais, ou com as multas estaduais, ou com as multas federais, não me lembro a situação. E, de repente, a criação daquele órgão que seria custeado com as multas, as multas do tal, foi julgado como inconstitucional. A criação daquele órgão, do que não me lembro bem ao certo o que era. Sabe o que eles disseram? Não faz sentido nenhum você custear algo com uma fonte de práticas ilícitas. Então, imagina só, eu estou aqui me valendo da multa para penalizar uma pessoa por ter infringido a regra de trânsito, e agora eu estou criando um órgão, estou criando algum ente da administração pública indireta
não é o caso, né, mas uma fundação, por exemplo, não tem como ser também, uma associação, eu vou custear uma associação fundamentada na multa. Então, vejam, eles estavam querendo desviar a finalidade da multa. A multa, ela não é para custear uma associação pública. A multa é para penalizar. Então, por conta dessa quebra de sentido, qual que é a finalidade, por conta dessa quebra de finalidade, acabaram tendo que seria impossível, né, a criação daquela associação pública. Eu passei um exemplo um pouco generalizado, porque eu não me lembrava direito, mas é um excelente exemplo para isso, né? Conforme foi bem colocado aqui, foi por quem que me foi falado? Foi falado a todos nós aqui, foi a Cleide? Foi nesse sentido, que eu não posso mudar a finalidade do ato punitivo. Por exemplo, a multa é para penalizar? Eu não vou agora ficar colocando natureza de custear uma associação nas costas de multas a serem recebidas, né? Estou incentivando ali as pessoas a praticarem multa para custear uma associação, a praticarem atos que geram multa, não. Isso não pode, foi tido como equivocado, tá? Quem que me falou aí a respeito desse comentário? Somente uma Cleide aqui na aula de hoje? Não vi se a outra Cleide está na aula, mas quem te respondeu foi a Cleide Topanotti. Tá, beleza. Vamos dar continuidade aqui, então. Professor. Pois não. Nesse caso da multa financiando alguma entidade ou órgão, seria um claro exemplo de desvio de finalidade, né? Sim. Sim. E a gente acabou de ver aqui nesse comentário, justamente, apesar que isso é aplicável não só ao ato punitivo, como a todos os outros, por esse motivo, né? Da finalidade, é um vício quanto à finalidade. Que nós estudamos, né? Na aula passada. E aí, nesse sentido que a gente colocou, inclusive, é um ato nulo, né? Nesse aspecto. Continuando. Vai haver uma diferenciação agora entre autorização e licença. Quanto ao conteúdo, um ato administrativo de autorização, no que ele se diferencia de um ato administrativo de licença? Temos 60 acadêmicos aqui e nem metade atingiu ainda a pontuação da parcial 2, tá? Com a participação. Pode falar, Marcos. A autorização ela é discricionária, enquanto a licença é vinculada. A autorização aprecia o interesse da administração. A licença é caracterizada por um direito do particular. Outra diferença é que a autorização tem caráter constitutivo e a licença tem caráter meramente declaratório. Ou seja, a autorização depende da boa vontade do administrador. Já a licença, ela é vinculada, ou seja, é obrigatória, né? Nossa, me cobrem que essa diferenciação eu vou cobrar na oficial. Me cobrem, porque não tem... Existem 3 diferenças, e quando a gente analisa no mínimo aqui a colocação de 3 diferenças, é porque eu consigo trabalhar com uma questão no exame da ordem em concurso público de uma forma de fazer praticamente impossível daquele concurseiro, né, daquele candidato a advogado, advogada, ele errar aquela questão. Ou seja, de elitizar mesmo, de escolher mesmo a pessoa mais preparada, porque dentro de um conjunto é muito fácil eu pegar uma questão que basta eu colocar um não, ela se torna uma fácil questão de responder. Nessa daqui eu tenho 3 elementos que eu posso confundir a cabeça da pessoa que está sendo avaliada. Então esse aqui é um ponto muito bom de memorização, e vocês acabarem lendo e relendo a respeito da autorização e da licença, tá, pessoal? E é por esse motivo que eu peço que faça essa releitura, fazendo favor, Marcos, a respeito da diferenciação entre autorização e licença. Ou alguma outra pessoa gostaria de se manifestar, nem que fosse para o Ctrl+C, Ctrl+V?
para fins de pontuação? Posso fazer a leitura? Com certeza. Solange? Isso. A diferença entre a autorização e a licença. A autorização ela é discricionária, enquanto a licença é vinculada. A autorização ela aprecia o interesse da administração. A licença ela é caracterizada por um direito particular. A autorização tem um caráter constitutivo e a licença ela tem um caráter meramente declaratório. Ou seja, a administração vai simplesmente declarar um direito que já era subjetivo do sujeito. Enquanto que na autorização, se ele não tiver autorização, a prática constitui crime. Isso daí, alguma infração vai existir, né? Vamos continuando então, agora de forma mais rápida até, né? O que são atos, o que significa ato de permissão? Eu vou falando por vez aqui para não gerar confusão, tá? O que seria um ato de permissão? Alguém que não recebeu pontuação ainda quer se manifestar? Acho que o pessoal está recolhendo a roupa, que deu uma ventania aqui. Espera aí um pouquinho. Tá bom, né? É que eu tô com tudo fechado aqui em casa. Pode falar, professor? Pode, Edvane. Então, vamos lá. Ato discricionário e precário pelo qual a administração faculta ao particular o uso de um bem público ou representação de um serviço público. Ou seja, a permissão, a autorização destinava à utilização de bens públicos ou a prestação de serviço em hipóteses corriqueiras, singelas por período mais curtos e curtos de tempo, enquanto a permissão destinava-se aos mesmos objetos e hipóteses de maior relevância por períodos prolongados. Aproveitando aí para tratar da admissão, aprovação, homologação, alguém também quer fazer o comentário já desses seguintes? Admissão. É o ato administrativo vinculado pelo qual a administração faculta ao particular a inclusão em um estabelecimento pessoal ou fruição de um serviço público. Exemplo, admissão de um aluno em escola pública, de paciente em hospital público, admissão de um beneficiário em órgão ou programa de assistência social. Exemplo, Bolsa Família. Pessoal, até devido ao horário, eu vou pedir para vocês o seguinte: estudem a respeito de poder de polícia. Poder de polícia. O poder de polícia se encontra na... Qual é a aula, gente? No encontro 13. Poder de polícia vai lá na... Eu acredito que é pré-aula. Do encontro 13. Estudem também a respeito de bens públicos. Então, estudem para a aula que vem a respeito de poder de polícia e também a respeito de bens públicos. Tudo bem? Eu agradeço a todos pela participação. Fiquei muito feliz por todos vocês participarem e parabenizo a todos que participaram da aula de hoje. Desejo um bom final de semana para vocês, que Deus abençoe a vida de todos, inclusive a minha. Abraço, gente. Amém. Ô, prof. Professor. Só tirar o áudio. Vamos assistir a live do Gustavo Lima para... Agora? Agora, não podia assistir antes, tem que ver agora. Então, na